Voltei. Tá todo mundo aí? Sim, professora. Sim. Desculpa aí a Eu tô. demorinha, mas só fui rapidinho que eu precisei sair, tá? Vamos nessa. Estamos gravando, tá, gente? Não se preocupem que quem saiu vai sim ter o conteúdo disponível. Combinado? Então, essa atitude, esse comportamento, como a Letícia colocou aí, um paciente arrancou o dedo, dependendo da ala psiquiátrica, você tem que colocar, não se colocar em risco. Você compreende o comportamento do paciente. Mas se a gente fosse basear só nesses fatos aí, a gente fica com o pé atrás e a gente não faz muito do que a gente precisa fazer pra gente, sabe? Tenho certeza que essa profissional aí tem pessoas que são mais frias e compreendem. Essa professora, ela é muito. Eu já estou muito acostumada com isso, sabe? Quem é psicólogo tem esse costume de se sentir bem. Muitas pessoas ridicularizam nossa postura humanizada, até mesmo no processo de saúde, tá? Isso é muita defesa, viu? A hora de pensar e refletir. Muitas vezes você está com defesa porque você está com medo de enfrentar determinadas situações, certo? Então, o psicólogo tem muito esse estigma aí de fantasioso e humanização, mas a gente tem muito aí, muita evolução de acordo com relação ao paciente profissional, humanização, paciente, principalmente o psiquiátrico, é linda essa evolução e a gente tem muito da nossa atuação aí nesse processo, isso é lindo, tá? O conflito da doença do idoso, conflito consigo mesmo, tudo perde sentido para o paciente, porque a situação é vista como uma situação de perigo. Conflito com seu meio ambiente, é necessário dizer ao doente toda a verdade sobre a sua doença, mas não se deve esconder o fim que se aproxima, tá? Muitas pessoas têm sim essa posição, alguns profissionais têm sim essa posição, sabe, de esconder, né, no fim da vida, tá? Mas isso não é, se coloca, se você, só baixa isso, se colocar no lugar da pessoa. Eu prefiro não saber, prefiro morrer sem saber, tudo bem. Mas a maioria das pessoas quer ainda ter tempo, sabe? É justamente no leito terminal que as pessoas elas têm tempo. Tempo de lhe dizer, de se arrepender e resolver muitas questões que são dores que são carregadas. Então, é muito comum no leito terminal, as pessoas que podem ainda falar, que têm essa condição, de terem que como resolverem e quererem resolver algumas questões, tá? Então, conflito com o leito não convida, há sempre o cheiro de cânfora dos medicamentos, ou pior, nem a água de colônia consegue retirar, né? O cheiro é muito forte. Então, conflito com seu corpo torna-se frágil e inerte, é um objeto preso pela doença. Apesar desse sofrimento provocado pelo fato de se estar doente, pode-se dizer que os pacientes têm certos ganhos. Existem uma barganha, existem ganhos, né? Esses direitos primários e secundários. Existem gratificações, tá? Que o sistema psíquico gera, tá? Um conflito inicial, mas que depois existem também outros lados positivos. Para evitar o contato com ansiedade e conflito, a pessoa desenvolve sintoma e concentra a sua atenção nele. Já os ganhos secundários relacionados a ganhos externos que a pessoa recebe em consequência da doença, mais atenção, afastamento do trabalho de alguém, ganhos materiais. Assim, independente dos ganhos obtidos, todo o processo de adoecer ativa mecanismos fisiológicos para restabelecer a homeostase. O que é a homeostase? O equilíbrio. E mobiliza defesas psicológicas no paciente. Entre as possíveis reações emocionais, podemos destacar a regressão, tudo isso aqui a gente já viu, tá? A regressão é a primeira e mais constante das consequências psíquicas. Os pacientes adotam um comportamento infantil de dependência, egocentrismo. Essa reação é útil na medida que o paciente se deixa ajudar, renuncia temporariamente às suas atividades habituais. Então, tem a negação, o que não pode ser. A minimização, ele começa a diminuir a gravidade do seu problema, tá? Raiva e culpa, porque logo eu, o que foi que eu fiz para merecer isso? E a depressão. Todo paciente, independente do diagnóstico e da gravidade do seu problema, apresenta um componente depressivo, traços depressivos, tá? Faz parte também da adaptação, tá bom?
temos aqui esse vídeo dessa paciente, que eu acho interessantíssimo a gente ver, tá? É um hospital que treina os profissionais, tá? A lidar melhor com pacientes idosos. Olhe como é o treinamento desses profissionais. E depois vocês me falem, tá? Observem esse vídeo e depois vocês me falem que objetivo é que eles querem alcançar com isso, com esse treinamento. O que é que vocês acham desse treinamento? Vocês concordam com essa maneira que a equipe estão fazendo com que a equipe entenda como é o processo de internalização, de hospitalização do idoso? Vamos ver. Eu acho que está sem som, né? Pode deixar que eu vou botar o som. Agora sim. O que é ser um idoso? E quais as maiores necessidades desse público, que corresponde a 10% da população? Andar sobre um terreno com relevo, com muletas, bengala ou andador não é fácil. Preencher uma guia médica enxergando as letras borradas é um desafio. No Hospital do Servidor Público, os funcionários sentem na pele as sensações e dificuldades que os idosos enfrentam. Uma das experiências mais curiosas é essa aqui, em que é oferecida uma espécie de gelatina para discutir a questão do paladar. Thaís, qual é o gosto? Essa gelatina não tem gosto de nada, é bem insossa. Aqui a ideia é falar da diminuição do paladar e do olfato. E mostrar também que o paladar já não é mais de onde vem o prazer. O prazer passa a vir não mais da comida, mas sim da companhia no momento de se alimentar. O hospital quer sensibilizar os funcionários a partir das experiências e melhorar o atendimento para essa faixa etária, que tem aumentado no Brasil. O país tem mais de 20 milhões de idosos, 10% da população. Em 2060, idoso. 1 em cada 4 brasileiros terá mais de 60 anos. A gente está ainda vivendo a transição de um país assim que está em envelhecimento, e eu acho que muitas vezes a gente não tem essa visão durante a nossa formação. Na prática, na residência, é que a gente começa a ter. Então, acho que momentos como esse são importantes, sim. Daniela é uma das responsáveis pelo espaço e acompanha cada dia o envolvimento dos funcionários. O despertar deles para essas necessidades do idoso faz com que eu me sinta extremamente orgulhosa desse trabalho e que eu me sinta satisfeita com que o trabalho que a gente fez tenha tendo exatamente o retorno que a gente esperava que tivesse. E no final, respeitar também é compreender. Eu não quero nada de ninguém. O que eu quero é o sorriso, é o abraço, é o bom dia, boa noite. É isso que eu preciso. Eu não vou levar nada, nada mesmo. O que eu quero é o carinho das pessoas. Então, o idoso ele tem muito esse processo. Então, eu falo internação, mas a hospitalização nessa fase tem muito a ver aí com a companhia. Então, o que é importante para o idoso é diferente do que é importante para a adolescência, para o adulto e também para a criança. A busca realmente da companhia, de se sentir amado, de se sentir importante. Certo? Continuemos aí. Professora, Pode falar, pode falar. eu cuidei da minha... Teve um tempo, minha avó morreu de câncer também. Quando ela descobriu, ela já não tinha jeito. E muito antes disso, ela já vinha sofrendo com isso. E muitas das vezes ela falava assim, deita aqui do meu lado, que só de você estar perto de mim eu já me sinto melhor. Então, realmente, a companhia, as palavras assim, de incentivo, por mais que ela estava com dor ali, mas só dela falar que só de ter alguém com ela, a dor já amenizava, já não sentia tanta dor como ela estava sozinha. Quer dizer, que olhava para o lado, não via ninguém, ficava desesperada. Isso mesmo, Graciela. Gratidão aí pela sua contribuição aí, tá bom? Então, a consequência emocional nas situações de crise, perda e morte. Então, é fundamental a inteligência intrapessoal nas profissões que pressupõem o ato de cuidar e o contato humano, com as ligadas à área da saúde, tá? A inteligência interpessoal é diferente de intrapessoal, questão de prova. Inteligência intrapessoal é eu comigo mesmo. Inteligência interpessoal, eu e o outro, tá? Significa ter sensibilidade para o sentido das expressões faciais, voz, gestos e posturas e habilidades para responder de forma adequada às situações interpessoais, eu com o outro, tá?
No campo da saúde, alguns aspectos são fundamentais para o estabelecimento de uma relação de vínculo terapêutico, que é a empatia, saber se colocar ao lugar do outro, percebê-lo segundo o seu ponto de vista, tá? Não é o seu, é o do outro, tá bom, gente? Para deixar bem claro. Isso é exercício. Nosso cérebro ele só consegue fazer isso se você começar a exercitar desde a infância. Aprender a ser generoso na infância, certo? Lembra do processo de maturação? Mas, professora, eu conheço o adulto, será que ele consegue ainda ter esse exercício? Ele consegue mudar? Consegue. Principalmente se você quiser. Você não muda ninguém. A única pessoa que você pode mudar é você mesmo. Não tem jeito de mudar mais ninguém, a não ser que você convença, mas aí tudo bem, né? Mas é incerto. A única pessoa que você pode mudar com certeza é você, tá? Quando você muda, tudo muda. Comunicação afetiva no que se refere aos aspectos verbais, visuais e não visuais. Não verbais, na verdade. Que já falamos aqui que o corpo também fala. As expressões falam, sem precisar você verbalizar, falar. A administração adequada das emoções, tristeza, alegria, raiva, ansiedade. A administração adequada dos conflitos e frustrações, tá? Então, paciente terminal e morte. Do material, a gente já falou, vou ser bem repetitiva aqui, mas é importante. Então, são aqueles portadores de doença incurável que levará, num prazo mais ou menos curto, à morte. Costuma se definir como desenganados, na maioria das vezes, a conduta médica é de protestos e negativas. Os médicos alegam que ocultar do paciente a informação é um ato de caridade. Falamos sobre isso também. Ou então que sua atitude o levará mais rapidamente à morte. Isso acontece principalmente por causa do desconhecimento da realidade psicológica do paciente terminal. Comunicar a um paciente terminal que está com a doença, que vai levá-lo rapidamente à morte, não é simplesmente chegar, dizer e virar as costas. Existe toda uma responsabilidade e apoio que não pode ser negada. Então, existe uma harmonia desse equilíbrio entre as mentes racional e emocional, que a professora já falou aqui, tá? Que o profissional da saúde ele precisa ter. Então, qual é o significado dessa competência emocional do enfermeiro na prestação de cuidados às pessoas ao fim da vida? E aí eu faço um resumozinho aqui. Então, essa é uma amostra de uma pesquisa. Trago mais uma vez um artigo, vou mostrar de quem é daqui a pouquinho. Então, nós temos a competência emocional do enfermeiro aqui, com as habilidades, habilidade de vida e bem-estar, autonomia emocional, a regulação emocional. Para a gente ter regulação emocional, a gente precisa pensar no que está doendo, pensar, tentar refletir, não negar, não ridicularizar as suas emoções, mas dizer o seguinte: eu estou sentindo isso por quê? Porque eu tive uma vozinha que faleceu nessa mesma condição, talvez eu esteja fugindo. Nossa, isso é autoconhecimento, galera. Você sabe que aquele processo, toda vez que você for encontrar alguém, você vai melhorando, porque vai ser outro caso, mas o primeiro caso que te faz lembrar de uma dor pessoal, vai ser difícil para você. Você reconhecer que esse caso é difícil para você e por quê é muito melhor do que você negar e fugir desse sentimento, de trabalhar isso aí, entendeu? Então, é o conhecimento emocional, né? Cuidar do seu bem-estar, então o profissional aí precisa fazer o que gosta nos seus tempos vagos, ter cuidado da questão de carga horária, onde você tem 3 empregos, manhã, tarde e noite, como é que você vai dar conta da sua família, desses 3 empregos. Tudo isso faz com que a gente tenha uma qualidade de vida e uma resposta mais emocional, mais equilibrada, uma regulação maior, onde o cérebro racional ele tem um espaço maior no seu comportamento, tá bom? Então, a competência emocional do enfermeiro é a habilidade de bem-estar, capacidade de gerir mecanismo de defesa. Para você gerir alguma coisa, você precisa conhecer. Você vai gerir sua família. Você não precisa conhecer, não é? Você vai gerir uma equipe. Você não precisa conhecer da área, não é? Então, se você vai gerir suas emoções, você precisa entender quais são os mecanismos de defesa que você usa para fugir, para atacar, para ter agressividade. Tá? Então, capacidade de gerir os mecanismos de defesa pessoal, organizando o pensamento e as atitudes de modo a conquistar o equilíbrio e bem-estar, tá? Define objetivos, toma decisões, identifica necessidades e recursos, promove atividades significativas, ok? E vamos finalizar nossa aula de hoje com a teoria de Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross é uma médica, tá? Que trabalha justamente com pacientes terminais. E ela criou uma teoria que é a teoria
da curva, da curva de adaptabilidade. E, pessoalmente, eu gosto muito de falar sobre isso, inclusive nós psicólogos colocamos esse processo, essa curva aí para todas as fases da vida. Segundo a psicologia, todos nós, menos ou mais, usamos todos esses mecanismos para nos adaptarmos a qualquer mudança da nossa vida, alguns menos, alguns mais demorados, alguns mais breves. Mas isso eu vou falar no final da aula. Vamos falar primeiro sobre essas fases do luto. Então, a Elizabeth Kubler-Ross, ela fala sobre justamente as fases do luto. Professora, isso cai na prova sim, tá bom? Galera que tá assistindo, galera que tá aqui com a gente, galera que vai assistir depois, tá bom? Então, segundo, ela criou 5 fases. Não é que ela criou criando, gente. Ela fez uma pesquisa, ela estudou, ela tem doutorado, ela pós-doutorado nesse processo. Então, ela criou uma teoria, tá? Então, negação. Ocorre em seguida a notícia da sua doença. Então, segundo essa teoria da Elizabeth, há uma negação quando se tem a notícia de que a doença é uma doença terminal. Então, o paciente, ele nega essa realidade. O paciente, ele pode demorar nessa negação? Sim. E o paciente pode passar brevemente por essa negação? Sim. O que é que isso vai depender? Vai depender da personalidade, das experiências de vida dela, tá certo? Raiva. Segundo a teoria, todos os pacientes passam por esse processo. Alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Alguns perceptíveis, outros não perceptíveis, porque estão só no pensamento e inconscientemente, tá? O paciente já admite estar com a doença terminal, porém questiona: por que eu? Sua atitude passa a ser de raiva, um sentimento que volta, seja contra Deus, seja a equipe médica, seja a familiares, seja para a sociedade. Então precisa o quê? Descarregar essa emoção em alguma coisa, tá? Depois temos a negociação. Uma vez admitida a doença, o paciente passa a superar seu mal através de barganhas. Barganha é troca, então a negociação. A negociação é tentada inicialmente com a equipe e depois estende-se por meio de presentes, promessas, orações, peregrinação. Olha, ora por mim. Você está o quê? Barganhando. Você está se adaptando àquela nova situação e está contando com as orações das pessoas. Isso te faz bem, isso te traz uma esperança de melhora em relação à sobrevida. E aí cada um tem a sua realidade, a sua verdade, tá bom? Depois tem a interiorização. O paciente vai fechando tudo aquilo que deixou em aberto. Olha aí o que eu falei, tá? Com isso, vai conquistando a paz interior. Nessa fase, ele precisa de silêncio e isolamento. É preciso respeitar o isolamento sem abandonar o paciente. E depois, por fim, tem a aceitação. O paciente completou todos os seus negócios que eram possíveis de serem completados. Isso nós estamos falando de um paciente consciente, tá? Está pronto para o momento final. As familiares, cabe apenas estar ao seu lado, se possível sem angústias, que somente irão incomodar o paciente. Essas são as 5 fases do luto dessa teoria que vai cair na prova, tá? Negação, eu tô bem, não tô doente não. Depois raiva, não é justo. Sou uma pessoa que não faz mal a ninguém, sempre tento ajudar. Por que eu? Negociação, eu faria qualquer coisa para poder me livrar desse diagnóstico. Eu acredito no milagre. Gente, orem por mim. Aí você começa a barganhar, a negociar aí para estabilizar, para se adaptar. Faz parte. Tem pessoas que demoram mais nesse processo de negociação. A depressão, onde a pessoa tem a certeza de que não tem mais jeito. Então, existe uma depressão. Depressão é o quê? É cair, gente. Olha, quando há uma depressão, quem já estudou geografia, é o quê? É você cair em um local que é fundo. Não é isso? E depois a aceitação, que é a subida. Era para ser. Vou resolver, tá bom? Esse é um estudo aqui da Tatiana, que fala sobre a identificação das fases no processo de morrer pelos profissionais de enfermagem. Veja que interessante o que os profissionais falam.
que não é tão fácil de entender essas fases, tá? Então, a negação pode ser uma defesa temporária, ou em alguns casos pode sustentar-se até o fim, ou seja, a pessoa ela pode morrer na fase somente da negação. Olha, tá vendo? A raiva é a fase para a qual surgem sentimentos de ira, revolta, ressentimento. Por que eu? Então, torna-se mais difícil lidar com o paciente, pois a raiva se propaga em todas as direções, projetando-se no ambiente, muitas vezes sem razão plausível. Já na barganha, o doente faz promessas por um prolongamento da vida e alguns dias sem dor ou males físicos. As barganhas são feitas com Deus, na maioria das vezes, e psicologicamente podem estar associadas à culpa, tá? A questão do perdão, né? A depressão pode evidenciar-se seu alheamento ou estoicismo como um sentimento de grande perda. A dificuldade do tratamento e hospitalização prolongados aumentam a tristeza, que, aliada a outros sentimentos, associam à depressão, tá? Isso aí, mais intenso, menos intenso, vocês já entenderam isso. E a aceitação é aquela que o paciente passa a aceitar sua situação e seu destino. É o período que a família pode precisar de ajuda, compreensão e apoio, à medida que o paciente encontra uma certa paz e o círculo de interesse diminui. No entanto, há pacientes que mantêm o conflito com a morte sem atingir esse estágio, tá, gente? Então, pode parar por aí até haver a morte. Não há uma ordem para a ocorrência dessas manifestações, tampouco uma cronologia, tampouco uma intensidade, tá? Essas fases são como um mecanismo de defesa para enfrentar o processo desconhecido do morrer, em que os conflitos de ordem emocional, material, psicológica, familiar, social, espiritual, entre outros, surgem de forma acentuada, afetando diretamente o relacionamento com a equipe de saúde. Claro que a equipe, que principalmente o técnico de enfermagem, que vai estar mais ali, né, no contato, no toque, que é essa a realidade. Vocês vão ser profissionais que estão lá mais diretamente, o olho no olho é muito mais frequente, o toque é muito mais frequente também, tá certo? E também é relevante o aspecto emocional dos profissionais de saúde, pois eles também criam um mecanismo de defesa que os auxiliam no enfrentamento da morte. Quando a gente fala de enfrentamento, nós estamos falando de adaptação, que os auxiliam no enfrentamento da morte e no processo de morrer. Por serem preparados para a manutenção da vida, ou seja, para salvar vidas, a morte e morrer em seu cotidiano trazem sentimentos de frustração, tristeza, perda, impotência, estresse e culpa. Em geral, o despreparo leva o profissional a afastar-se da situação. Quando você começa a querer se afastar, a não querer ir lá, então é algo inconsciente, você já percebe e já entende por quê, tá bom? A enfermagem tem como estabelecer uma comunicação mais estreita a partir da relação do cuidado. Acabei de falar sobre isso. As solicitações dos pacientes em estado final algumas vezes são difíceis de se compreender, por isso o enfermeiro deve possuir os conhecimentos e habilidades de comunicação para decodificar informações essenciais, diminuindo a aflição de quem está morrendo e proporcionando o cuidado de qualidade, tanto para si, tá, quanto para o paciente. Não é fácil, não é fácil. Por isso que a psicologia e a matéria propõem que vocês comecem o autoconhecimento de agora, tá? Quem aí reluta de se conhecer melhor, quem anda contestando muitas coisas, quem acha sempre o lado negativo das coisas, hora de parar e pensar. Sua postura já está dizendo que você precisa se relacionar melhor consigo mesmo, tá certo? Percebe-se que 6 dos enfermeiros manifestam um mecanismo de defesa no enfrentamento das situações de morte. Então, nos pacientes fora de possibilidades terapêuticas, demonstra dificuldade, tá, desse profissional. Então, existem pacientes que só no jeito de agir, a maneira de falar como está revoltado porque tem que estar revoltado mesmo. Olha a frase desse enfermeiro, porque tem que estar revoltado mesmo. Nesse discurso, percebe-se que tem muito do profissional da enfermagem aí nesse discurso. Claro que ele precisa estar revoltado porque vai morrer. Se eu estivesse no lugar dele, provavelmente você está projetando, né, isso aí. Então, a questão, não, é difícil. O que você fala para uma pessoa que fala, por que comigo? O que você fala para uma mãe de uma criança que fala assim, meu único filho e Deus está me castigando. Não é fácil manter uma relação com a morte, não é fácil manter uma relação com a família, não é fácil manter uma relação com mais jovens. O que você fala numa hora dessas? Então é melhor ouvir porque você não tem o que falar. Eu sou católica, mas assim, justifica o que quando é um jovem,
Para a gente também é um desconforto muito grande. Fala de um enfermeiro, tá, gente? Ai, 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 deixa eu ver aqui mais. A negação a gente falou. Eu me lembro que teve uma paciente que quando entrou aqui também negava. Ela falava assim: não, ela era bem evangélica. Então, não, imagina, é tudo mentira. Isso que o médico falou, Deus já me anunciou que eu não tenho essa doença. É tudo mentira do médico. Olha o processo de negação, tá? Outra fala: ficar no leito o tempo todo, pouca comunicação, fala pouco, não tem atitude. Você fala: vamos deambular, e ele não sai do leito. Fica bem apático, prostrado. Só quando você puxa a conversa que fala, só quando você estimula que fala alguma coisa, só se você pedir. Na alimentação ficam inapetentes, não tem ânimo mesmo. Parece que as forças se foram em relação à depressão, que é aquela fase de aceitação da morte, tá? E aí eu trago agora, para finalizar, esse desenho aqui que sinaliza, que representa a teoria do luto, tá? Primeiro a negação por causa do choque, tá? Raiva é culpa, barganha, autopunição, a depressão e confusão. A aceitação e a resolução de problemas é quando a gente consegue raciocinar. Lembrando que desde a primeira aula a gente vem falando que as emoções elas vêm para que a gente consiga se adaptar, para demonstrar comportamentos que façam com que a gente consiga se adaptar. E aqui fica muito claro nesse desenho, tá? Então, a raiva, o choque, a culpa, ela vai fazer com que você se comporte de determinadas maneiras. E como é que você se comporta? De acordo com a sua personalidade, de acordo com o que você aprendeu, de acordo com o que você é. Quais foram os sentimentos que a vida, até então, esse processo, né, de paciente terminal, como é que você aprendeu o que é a vida, o que é se frustrar, o que é negar, o que é ter o que é receber uma resposta na vida, respostas na vida, como é que você responde essas questões da vida, como você respondeu durante esse processo, até chegar a esse processo. E aí você vai responder de acordo com o que você aprendeu, o que gerou os sentimentos. Lembram que sentimentos são memórias. Então, as memórias, elas estão lá, enraizadas. Elas estão lá que vão fazer com que você tenha comportamentos. E segundo essa teoria, nós temos esses comportamentos e esses sentimentos, essas emoções, esses sentimentos e comportamentos até resolver o problema. Lembrando que tem pessoas que ficam só na fase de negação, não passa de estágio. Tem pessoas que ficam na fase de depressão, não passam desse estágio. E tem pessoas que já vão direto, praticamente passam por todos os períodos, já pela resolução de problemas, tá? Então, cada caso é um caso de acordo com a sua particularidade, as suas vivências e as suas experiências. Gente, finalizamos nossa aula. Obrigada para quem está aqui. Agradeço, desculpa por ter terminado agora 11 horas, mas eu acredito que ficou bem legal, deu para a gente compreender tudo, tá bom? Vocês gostaram? Obrigada. Sim, professora. Obrigada, meia horinha só depois, né? Então faz parte, tá certo? Tá bom. Um beijo. Bom dia para vocês. Eu vou agora. Para a senhora também. Vou editar a aula e vou jogar lá no nosso grupo, tá bom? Beijo, bom almoço para vocês. Para a senhora também. Tchau. Bom final de semana. A atividade é sobre o Pat Adams. Eu vou passar já, tá bom? Tchau. Tá bom. Tchau, professora.